Olá, estamos voltando com mais um vídeo ilustrativo para dar continuidade aos esclarecimentos sobre o Código de Trânsito Brasileiro, continuando ainda nas questões referentes a estacionamento. Hoje iremos tratar do artigo 181, inciso 4. O que é que diz o artigo 181, inciso 4? Estacionar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas neste código. Neste código, que código é esse que nós estamos tratando? O Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Então, quando o condutor estaciona o veículo em desacordo com as posições estabelecidas pelo CTB, ele está cometendo uma infração do tipo média, onde ele vai adquirir 4 pontos na sua CNH, vai ter uma penalidade de multa. Como a infração é média, o valor da multa é R$ 85,13. E ainda tem a medida administrativa, que é a remoção do veículo, ok? Mas quais são as posições que o Código de Trânsito estabelece em relação ao estacionamento? Isso nós vamos ver que essas posições estão determinadas no artigo 48. É o que nós iremos ver agora. O que é que diz o artigo 48? Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, ou seja, no sentido do fluxo da via, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada, que é o meio-fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Quais são essas exceções devidamente sinalizadas? São aqueles estacionamentos em ângulo, que tem lá a placa regulamentando estacionamento em ângulo, ok? Essas são as exceções que devem estar sinalizadas. No parágrafo 2º, o que é que diz no parágrafo 2º do artigo 48? O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada, que é o meio-fio, e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determina outra condição. É a condição que nós falamos anteriormente, ok? Então, veja bem, pessoal. Veículo de 4 ou mais rodas, tá? Como deve ser a posição de estacionamento dele? Paralelo ao bordo da pista de rolamento e no sentido do fluxo. Os veículos motorizados de duas rodas, como deve ser feito o estacionamento dele? Perpendicular à guia da calçada e junto a ela, ok? Para não correr o risco de cometer a infração de estacionar o veículo afastado até 50 centímetros do meio-fio ou a mais de 50 centímetros e a menos de 1 metro, ok? Então, veja bem, carro paralelo ao meio-fio. Moto perpendicular ao meio-fio, ok? Voltando à infração, quando é que o veículo vai ser autuado? O veículo de mais de duas rodas estacionado em ângulo em relação à guia da calçada, meio-fio, ok? Então, veículo de mais de duas rodas, ele deve estar estacionado, como nós já citamos anteriormente, paralelo ao meio-fio e no fluxo da via, ok? Outra situação de autuação: motocicleta, motoneta ou ciclomotor estacionado em posição não perpendicular à guia da calçada, meio-fio. Então, motocicleta, motoneta ou ciclomotor, ele tem que estar estacionado perpendicular ao meio-fio. Lógico, aqui cabe as duas exceções, né? Quando o estacionamento é regulamentado em forma de ângulo, ok? Agora vamos mostrar a figura ilustrativa dessa situação. Bem, como vocês podem verificar, aqui estão as formas erradas e as formas corretas, o errado e o certo da questão do estacionamento, ok? Veículo com mais de duas rodas, estacionado em ângulo, em local que não é regulamentado o estacionamento em ângulo. Está errado, ok? Qual a posição correta? Paralelo ao meio-fio e no sentido do fluxo, certo?
veículo de mais de duas rodas, paralelo ao meio-fio e no sentido do fluxo. Isso aqui é o correto. Se você estacionar o seu veículo dessa maneira, em ângulo, você será autuado no artigo 181, inciso 4. A questão das motocicletas, motonetas ou ciclomotores. A maneira errada, paralelo ao meio-fio, ok? Motocicleta, ela tem que ser estacionada perpendicular ao meio-fio e junto a ele. Perpendicular ao meio-fio e junto a ele. Se você estacionar o seu veículo, a sua moto ou o seu carro dessa maneira que a figura ilustra, você não vai correr o risco de ser notificado. Já aqueles condutores que insistem em estacionar dessa maneira ou dessas maneiras aqui, tá? Eles vão ser autuados no artigo 181, inciso 4. Ok? Espero que tenha ficado claro essa videoaula ilustrativa e que possa minimizar as dúvidas dos condutores, para que tenhamos um trânsito mais seguro para todos. Ok? Até a próxima.